Bom dia, bem-vindos a mais uma webconferência promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O nosso convidado hoje é o Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, que falará sobre neurobiologia e tomada de decisão. Dr. Paulo Valério é procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tem especialização em Direito Processual Civil, tem mestrado também em Direito, atua como conferencista e capacitador na área de negociação e resolução de conflitos e problemas, com trabalho predominante junto ao setor público. E é um dos autores do Manual de Negociação e Mediação de Conflitos do Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Paulo Valério tem também outras obras publicadas, depois falaremos sobre isso. E a pergunta que eu faço a vocês, primeiro, vocês conseguem me escutar bem? Por favor, acusem na caixa de mensagem. Muito bem. Então eu deixo com vocês nosso querido amigo Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, que falará sobre esse tema tão interessante e tão novo que é a relação entre neurobiologia e o processo de tomada de decisão. Então, bom dia a todos, meus queridos amigos e amigas do Ministério Público. Eu queria agradecer ao Luciano este convite, esta oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Vocês vejam que eu já subverti completamente a ordem das coisas. Estou falando em pé ou de pé, porque nós tivemos essa dúvida aqui, mas fomos ao Dr. Google, os dois estão certos, em pé ou de pé. Então estou falando dessa maneira porque é assim que o Ministério Público se manifesta, em pé, de pé, não é, para que possa melhor comunicar aquilo que deseja. Vocês sabem que a comunicação, ela é 56% a linguagem sinestésico corporal. Imagine só, 56% é a linguagem sinestésico corporal, que é a linguagem do corpo. Tá? Então, se você não está podendo visualizar e também transmitir esta linguagem, e geralmente se transmite essa linguagem estando mais exposto, de pé, então você está perdendo 56%. 37% é a entonação de voz. E só 7% é aquilo que você diz. Portanto, não podemos abrir mão desse nosso instrumental. É uma tomada de decisão fundamental, portanto, você saber se comunicar. E você se comunica mostrando toda essa linguagem sinestésico corporal. Então, vamos já começar por aí. Não é? Temos aquela visão, digamos até, temos aquele dogma de que as nossas decisões, elas são racionais. É a chamada teoria do agente racional. Isso é muito salutar para nós, sapiens, que temos tanta insegurança a respeito da nossa existência. Então é salutar que nós pensemos que temos o completo controle racional das nossas decisões. Então você vê em áreas como a área do direito, por exemplo, não é? Isso é um dogma. Então eu dou a minha decisão é técnica e racional. Não há nenhum pingo de emocionalidade nisso. Tanto aquela decisão quando nós fazemos uma denúncia, aquela decisão quando fazemos um arquivamento, as decisões que tomamos nas reuniões variadas, que membros do Ministério Público, servidores atuam, entendemos que é uma decisão racional. Só que a ciência demonstrou que parece que a coisa não é assim. E é sobre esse assunto, então, que eu venho refletir com os colegas, as colegas, servidores em geral do Ministério Público, para que nós possamos estabelecer uma reflexão em torno da necessidade de termos capacitações sob o ponto de vista técnico-jurídico, mas também, Luciano, fundamental que tenhamos capacitações para que as pessoas possam aprender o autoconhecimento, o autocontrole e a autorregulação, que são ferramentas de trabalho fundamentais. Então, de nada adianta você ter
servidores do Ministério Público, e aí incluo todos os promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, de nada adianta você ter um profissional completamente, não é, capacitado em áreas técnico-jurídicas, mas não sabe se comportar, não é? Ao menor, digamos assim, ao menor cutuco, vamos usar essa palavra, do interlocutor mais esperto, o profissional perde o seu controle e passa para um nível de emocionalidade incontido que pode levar ao fracasso da sua atuação profissional, não é? E técnica. E, portanto, o técnico que iremos falar aqui é o técnico que consegue manter o seu autocontrole. Para tanto, eu trago, para começar, este estudo do professor Nicholas McIntosh, professor emérito do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Cambridge. Olha o título. Juízes e advogados, e aí incluímos também membros do Ministério Público, devem estudar neurociência. Por quê? Porque a neurociência é a ciência que busca determinar como o cérebro afeta o nosso comportamento. Essa é a palavra que nós iremos tratar aqui na conversa de hoje. Comportamento. A neurociência estuda como o cérebro afeta o nosso comportamento. E o direito não é aquele que se preocupa em regular o comportamento? Então, como é possível que nós, da área do direito, que trabalhamos para regular o comportamento, não estudemos o cérebro, que é o responsável pelos comportamentos? Tanto daqueles que nós regulamos, por intermédio do direito, mas o nosso próprio comportamento. Então, ele diz ali, era de se esperar que houvesse uma interlocução entre esse ambiente do direito e a neurociência, e não há. É o que eu estou fazendo hoje aqui. É o que o Luciano está promovendo para vocês. Uma interlocução entre o direito e a neurociência. Continua ele. Isso foi um trabalho publicado na Royal Society, uma das sociedades mais antigas. A Newton fez parte da Royal Society. Foi publicado esse trabalho e a conclusão é de que os cursos de direito deveriam incluir essas matérias, Luciano, porque elas são fundamentais. Qual é a nossa matéria-prima? Às vezes, quando eu faço essa pergunta em aula, diz, a nossa matéria-prima é a lei. Não! A nossa matéria-prima é o ser humano. Essa é a nossa matéria-prima. E do ser humano, o que nós conhecemos? Nada. Não conhecemos nada do ser humano. Como ele funciona, como ele atua. E é nesse propósito, então, que eu venho aqui trazer algumas informações, porque sou um apaixonado da área e sou um apaixonado pelo Ministério Público, faço esse trabalho em nível de Brasil. A Corregedoria Nacional está propondo esse trabalho, por intermédio do Dr. Rochadel, Dr. Rinaldo, que é o chefe da Corregedoria, junto com o Dr. Rochadel, né? Procurando fazer com que nós possamos capacitar os membros do Ministério Público nessas áreas que são fundamentais para que nós possamos ter resolutividade, efetividade. Não é ingressando com ações, muitas vezes, às vezes é necessário ingressar com ações, mas muita coisa se resolve com autocontrole, autorregulação, autoconhecimento, nos diálogos, nas conversas. Por isso, a matéria dos autocompositivos, negociação, mediação e conciliação. Mas então vamos começar, não é? A analisar um pouco o que tem dentro da nossa cachola. Aqui vocês veem, nessa imagem, o lado esquerdo do nosso cérebro, bem como nós trabalhamos, pessoal. Olhem ali o lado esquerdo, cada um no seu nicho, cada um no seu computador. O lado esquerdo ele é mais verbal, mais racional, mais sequencial.
Vou baixar um pouquinho aqui. Aqui vocês têm a visão completa. Ele é analítico, ele é lógico, ele é masculino. Aí me perguntaram, estava dando uma aula no Instituto Federal semana passada, por que masculino? Porque a mente da mulher e do homem é igual. Não é igual, não é igual. As mulheres são muito melhor formadas, sob o ponto de vista neurológico, do que nós. Enquanto um homem, para uma determinada atividade, por exemplo, que trate de uma inteligência interpessoal, ele usa de 5 a 6 áreas do cérebro, a mulher usa de 15 a 16 áreas do cérebro. São estudos. Então, por quê? Por causa de toda uma evolução. Mas isso disse a colega, mas isso é por causa da cultura. A cultura machista dos últimos 3 anos. Não, minha querida. Nós estamos falando aqui de milhões de anos. Nós não estamos falando aqui de 300 anos, 200 anos. Estamos falando aqui de milhões de anos. É o que nós iremos tratar aqui. Então não tem nada a ver com, não é, essa pergunta, né? Mas voltando. O lado direito, ele é mais emocional. É aqui que nós vivemos as nossas histórias. Então vocês vejam ali a pessoa meditando, a pessoa lendo um livro, a pessoa largando uma pandorga, um papagaio, não é? Então aqui nós temos uma visão mais espacial, mais emocional das coisas. Por isso, nós, quando fazemos os trabalhos de ensino e aprendizado, não podemos só lançar o conteúdo para o aluno. Na área do direito, nós trazemos o quê? Trazemos a jurisprudência, os casos concretos, ou seja, as histórias, para que, então, o aluno e todos que estejam na interlocução possam não só receber o conteúdo, mas viver o conteúdo por intermédio da história. O que é o caso concreto? O que é a jurisprudência? São as nossas histórias. Isso é um mecanismo milenar. Na área das empresas se chama de storytelling. Então, contar histórias. Por quê? Porque nós, sapiens, fomos forjados contando histórias. Os sapiens, aí podem ler aquele livro do Harari, Sapiens, livro fundamental, livro de cabeceira do Obama, né? O Sapiens foi forjado, ou teria sido forjado, a partir de uma teoria que se chama teoria da fofoca. Um contando histórias sobre a vida do outro, na caverna. E aí, com isso, com a chamada teoria da fofoca, foi aprendendo a conhecer as histórias da caverna, e ele foi aprendendo a se cuidar daqueles que estavam na caverna, e fazer vínculos, né, conchavos, organizar grupos, e aí o Sapiens criou grandes tribos, diversamente do Neandertal. Então é disso que estamos tratando, de toda uma evolução do nosso cérebro. Então, o lado direito, e nós vamos usar bastante o lado direito nessa nossa conversa hoje, trazendo imagens, então, porque com a imagem você não só recebe o conteúdo das palavras, mas agrega aquela imagem. E aí você consegue memorizar em um maior número de áreas do seu cérebro, como nós iremos ver aqui. Então, primeira ideia é essa. Nós temos movimentos da esquerda para a direita, porque eles estão em constante comunicação, o hemisfério esquerdo com o direito, e da direita para a esquerda. Mas temos também movimentos de cima para baixo e de baixo para cima no nosso cérebro. Então, se vocês acham que dentro da nossa cachola tem um cérebro só, estão equivocados. Nós temos dentro da nossa cachola, no mínimo, 3 cérebros. Como se fossem 3 personalidades, quase que distintas, mas em constante comunicação. A primeira personalidade, eu vou mostrar aqui em vermelho para vocês, aqui na bolinha vermelha, é o cérebro reptiliano. Este cérebro, ele é responsável
pela nossa sobrevivência. Ele é responsável por todos os nossos instintos, a territorialidade, a respiração, a reprodução, a manutenção do organismo. E esse cérebro, meus queridos e minhas queridas, mostrando nessa tela, aqui nessa parte de cima, ó, esse cérebro, olha aqui a bolinha, ó, tem 500 milhões de anos. É disso que eu estou falando. Então, quando vocês pensam, eu vou para a Europa, que eu quero ver algo muito antigo, vou gastar uma grana, vou lá para o Museu do Louvre, ver uma múmia de 3.000 anos. Se é para isso, ver alguma coisa antiga, não gaste o seu dinheiro. Vá lá para tomar cafés, comer uma baguete, passear naquela cidade linda. Mas se você quer realmente ver uma coisa muito antiga, não gaste esse dinheiro. Vá para o seu banheiro e se olhe no espelho. Se olhe no espelho, ali você estará vendo algo que tem, no mínimo, 500 milhões de anos de evolução. Que é da época em que nós fomos répteis. Depois nós vamos ver que os nossos antepassados são bem mais longínquos. Nós viemos das bactérias. Aliás, elas estão entre nós. Só para a gente dar um dado interessante aqui, Luciano, gostaria que vocês focassem esse livro aqui, ó. 10% humano. 10% humano. Isso aqui, esse livro da Alana Collen, é um exercício de humildade, Luciano. Porque ela comprova aqui que de humanos nós somos apenas 10%. Os outros 90% são arqueias, bactérias, vírus, né? E fungos. Então, para que a gente tenha uma noção de quem nós realmente somos. E nós estamos em constante cooperação com este grupo de, eu nem sei se eles são nossos hóspedes ou nós é que somos hóspedes deles. Só para vocês terem uma ideia, aqui no cólon, no nosso intestino, nós temos 2,5 kg de bactérias, que são as responsáveis pela nossa digestão. Tá? Então, nós somos o resultado de um processo evolutivo. Mas voltando aqui, então, o cérebro reptiliano, ele é aquele responsável pelas atitudes tresloucadas. Então, já aconteceu, colega aí andando de carro, né? Teve o carro fechado por outro carro, colega lá de outro estado sai com um revólver dando tiro. Será que ele fez isso de maneira racional? Evidente que não. Isto é o animal biológico, o animal humano, é o instinto. Porque para o cérebro reptiliano, se é um leão que está atacando o organismo, ou se é um carro fechando, é a mesma coisa. É alguém o ultrajando, alguém o desrespeitando, alguém ferindo a sua sobrevivência. Ele vai lá e mata. Então, isso está dentro de nós. Há um tempo atrás, eu vi aí um vídeo que eu recebi, um colega de um outro estado, saiu a socos com um advogado numa audiência. Será que ele fez isso de maneira racional? Evidente que não. Ele perdeu o controle. É o animal humano. E é por isso nós estamos aqui. Porque isso poderá acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, inclusive comigo. Estuda, é técnico, vai lá, dá as aulas. Pode acontecer. Eu sou um ser humano, eu sou falho. Temos que ter humildade. E o primeiro passo da humildade é o autoconhecimento. E é por isso, então, que nós estamos aqui. Seguindo ali no nosso cérebro, temos aqui no meio esta parte toda colorida, cheia de cobrinhas. Este é o sistema límbico. É aqui que ocorre a maior parte das emoções. E este cérebro, ele tem, no mínimo, vamos ali com a bolinha, 300 milhões de anos. Aqui já passamos da etapa do réptil, do cérebro reptiliano, para o cérebro mamífero.
E aí então você vai ver o macaco, o cachorrinho, não é? Eles têm afeto. Têm afeto. A coisa mais afetiva do que um cachorrinho, lá em casa a gente tem a Jade. A Jade é uma alhasa, é um amor. Dorme com a gente, é um amor incondicional. Vou pra praia, sozinha ela vai comigo. É um amor a Jade. É carinho puro, emoção pura. E a última etapa, que é essa parte branquinha aqui, mas em específico, essa parte da frente, onde está a bolinha, essa parte da frente aqui, Luciano, é a parte que nos distingue dos animais. É a testa, é o córtex pré-frontal. Você pode ver, o macaco, ele tem a testa para trás. Nós desenvolvemos a testa para frente. Então vocês verificam que toda a evolução, desde o cérebro reptiliano, é de baixo para frente. Vocês podem ver, é uma mão, é de baixo para frente. E essa parte da frente é o córtex pré-frontal. É aqui que nós desenvolvemos todas as atividades de raciocínio. E a grande atividade que nos distingue dos animais, que é a possibilidade de você projetar o futuro. É a capacidade de você simular o futuro para a tomada de decisões. Um animal, um cachorro não projeta. Eu vou hoje comer a minha ração um pouquinho, porque eles estão viajando para a praia, e se eu comer tudo de uma vez, eu vou ficar 2 dias aqui, depois amanhã eu vou ficar sem comida. Não, o cachorro não projeta isso, porque ele não tem esta parte chamada córtex pré-frontal, que é o que nos distingue dos animais. O que nos distingue dos animais não é a emoção, o que nos distingue dos animais é a capacidade de você simular o futuro. Por isso que nós estamos aqui. A tomada de decisão. Então, esta noção é fundamental, meus queridos e minhas queridas. O cérebro, além de funcionar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ele funciona de cima para baixo. Portanto, o cérebro racional procurando controlar o cérebro irracional. E também ele funciona de baixo para cima. O cérebro irracional e instintivo reptiliano procurando dominar o cérebro racional. Então essa é a questão do autocontrole. Então você vai às capacitações de negociação, negociação de Harvard, não sei o quê. E a negociação intrapessoal? O que adianta você ensinar o membro ou a membra, o membro ou a membra do Ministério Público a negociar com o outro, se ele não sabe negociar com ele mesmo? E como é que é não saber negociar com ele mesmo? É não ter autocontrole. Não saber que tem que se controlar, que tem que adotar um comportamento diferente ante uma agressão verbal. Então, esta é a negociação intrapessoal, que se aprende com a autorregulação, com o autocontrole. Por isso que eu estou aqui. Não é? Seguimos, então. Vou mostrar um exemplo disso. Aqui nesta tela, nós temos o córtex pré-frontal esquerdo, em amarelo. Tá? É nessa parte superior do cérebro, a parte racional, e a esquerda. Pois o córtex pré-frontal esquerdo, ele é responsável, vocês podem ver aqui, ele é o centro executivo do cérebro. Tudo que se faz na nossa vida é o córtex pré-frontal esquerdo. Então, pessoas que têm lesão nessa área ficam com dificuldade de gerir a sua vida. Ele é responsável ali, gerenciamento das emoções, motivação centrada em metas, adaptabilidade. Então, quem é a pessoa mais inteligente? É o mais erudito? É o que sabe mais leis? Não, é o que sabe se adaptar melhor.
Esse é o mais inteligente. Esse é o ser mais inteligente. Ele é responsável, o córtex, pela iniciativa, pelos propósitos de vida e pelo bem-estar. É o córtex pré-frontal esquerdo. Agora voltemos aqui. Então, aqui o córtex pré-frontal esquerdo. Próximo slide. A amígdala. Vou botar o vermelhinho aqui, vocês que estão aí em casa. Esse verdinho aqui é a amígdala. Não são as amígdalas da garganta. Pelo amor de Deus. A amígdala, ou as amígdalas, o nome é porque parece uma amêndoa, tem a esquerda e a direita, são os responsáveis pela ameaça. Então, a amígdala, vou botar a bolinha ali, é o radar do cérebro para a ameaça. Então, lá embaixo, gatilhos da amígdala, Luciano, falta de respeito, e essa falta de respeito pode ser numa audiência, pode ser no ambiente de trabalho. Alguns servidores reclamam de falta de respeito em relação a alguns colegas reclamam de falta de respeito em relação a outros. Ser tratado de maneira injusta, sentir-se desconsiderado, sentir que não é escutado, que não presta atenção em você, ficar submetido a metas irrealistas. Isso pode causar atitudes completamente insanas. Há um tempo atrás, aí um colega do Ministério Público deu tiros num procurador-geral, não é? E é uma coisa inacreditável, né? A pessoa chegou num tal nível de descontrole que chegou a esse extremo. Isso, então, pode acontecer, tanto é que já aconteceu. Tá? Então, a amígdala é o radar do cérebro para a ameaça. Então, e é automático. É automático. Não é assim, agora vou ativar a amígdala. Não, alguém lhe desrespeita, ativa a amígdala, e o que acontece quando ativa a amígdala? Está ali, ó, vou botar aqui na bolinha. Automaticamente você libera adrenalina e cortisol. O cortisol, o hormônio do estresse, o hormônio da depressão. Então, automaticamente, o seu corpo, o seu cérebro, fica lotado de cortisol. E isso ocasiona o quê? Temos ali, ó, perda da concentração no trabalho. Você não consegue... Quando você está estressado, você está deprimido, você começa a ler uma página, você lê 2 linhas e já perde. Já perde, tem que voltar tudo de novo. Porque você não consegue se concentrar. Porque o cortisol, ele tem uma propriedade, que nós iremos ver depois, incrível. Como ele é muito próximo, vamos ver se eu consigo chegar aqui, não é? Num outro slide bem interessante. Vamos ver aqui, um slide bem interessante para vocês. Onde é que está? Aqui. Aqui, Luciano. A amígdala em verde. Vou botar a bolinha aqui, ó. A amígdala em verde. E do lado da amígdala, aqui em lilás, eu acho que seria, o hipocampo. Pois o hipocampo, meus queridos, é o responsável pelas memórias de curto prazo. E como a amígdala larga o cortisol e está muito próxima do hipocampo, o cortisol, por, sei lá, obra da natureza, tem muita facilidade de se acoplar aos neurônios do hipocampo. Então o cortisol se acopla aos neurônios do hipocampo e os neurônios do hipocampo não conseguem fazer as memórias. E é por isso que a pessoa, quando está estressada, ela não consegue lembrar das 2 linhas que leu logo atrás. É o que acontece, por exemplo, na prova de tribuna do Ministério Público, não é? Que você está completamente estressado e aí dá o branco. O que é o branco? O branco é que você largou muito cortisol, o cortisol se acoplou aos neurônios do hipocampo e aí você não se lembra o que você falou 5 segundos atrás. E aí então você para e perdeu tudo, né? Vai ter que fazer concurso no ano seguinte. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, agora imagine você
numa reunião pesada, imagine você num júri, mas imagine você numa discussão ambiental, não é para fazer um TAC, e alguém começa a lhe estressar e você bota muito cortisol e você se esquece o que foi dito lá no início da reunião. Por isso a gente ensina nas capacitações uma série de técnicas, Luciano, tais como técnicas simples. Nunca vá para uma reunião sem um papel em branco e caneta. E a pessoa vai falando os argumentos, você vai anotando e vai organizando a sua reunião. Porque quando chegar lá depois de 2 horas de reunião, é o que tu estás fazendo aí, né? É o que ele está fazendo. Porque depois de 2 horas de reunião tensa, cheio de cortisol, não há ser humano, não há cérebro que consiga se lembrar do que foi dito no início. Então, muitas vezes são informações fundamentais e depois de 2 horas vem o interlocutor e diz, não, mas isso não é assim. Aí você está lá com tudo anotadinho, não é assim sim, porque você disse que era assim lá no início da reunião. Eu anotei aqui. Então são técnicas, não é, que você usa, e técnicas simples. Não precisa, agora eu vou ter que estudar neurobiologia. Não, é um papel e uma caneta. O que você precisa é se autoconhecer. Que você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim. O cortisol faz com que a gente se esqueça das coisas. Então use técnicas para você se lembrar. Mas a grande questão aqui, já que eu mostrei para vocês o córtex pré-frontal e a amígdala, é como nós vamos tomar uma decisão, Luciano, para, de alguma forma, controlar a nossa amígdala quando ela estiver ativada, muita adrenalina, muito cortisol, que é a questão do autocontrole. Como nós vamos fazer isso? Também uma técnica absolutamente singela para essa tomada de decisão. Então, como é que funciona o cérebro, basicamente? O cérebro tem células neurônios. E a célula, ela é como qualquer usina, uma usina de carvão, uma usina elétrica, hidrelétrica, como qualquer usina. A célula, ela usa um combustível, como qualquer usina. Usina de carvão, usa o carvão. A célula usa o quê? Ela usa glicose e oxigênio. É isso aí. E quem leva a glicose e oxigênio para lá? O sangue. É justamente por isso que hoje nós temos condições de identificar qual a área do cérebro que está ativada, porque existem hoje equipamentos de ressonância magnética funcional. Então mostra em colorido lá, quando você levanta um braço, quando você grita, quando você chora, qual a área do cérebro que estará ativada. Por quê? Porque aquela área que estará ativada é onde vai ser recebido mais oxigênio e mais glicose. É simples. E aí o sangue vai ter que ser deslocado predominantemente para lá. Então, quando alguém lhe ameaça, o sangue é deslocado predominantemente. É óbvio que não sai sangue das outras áreas, sai, mas vai se concentrar mais lá. Então, você recebe uma ameaça, automaticamente as células aqui da amígdala irão se combinar para você se proteger dessa ameaça e vão lançar cortisol, adrenalina. Se você deixar a amígdala ativada, a pessoa se levanta, vai lá e dá um soco no outro. Então, como é que ocorre o autocontrole? Ocorre numa visão inversa. Você começa a ativar o córtex pré-frontal esquerdo. Como? Usando o córtex pré-frontal esquerdo. Por isso, a gente ensina nos cursos de negociação a técnica do uso de perguntas. Então, alguém chega para você, seu promotorzinho de meia tigela. Se você deixar ativar a sua amígdala, eu vou lhe prender, eu vou acabar com o seu desrespeito. Aí você vai ativar a sua amígdala. Não. Aí você, ao invés de ativar a sua amígdala, faz uma pergunta.
por que você está me chamando de promotorzinho de meia tigela? Para você fazer esta formação de frases e palavras, você vai ter que usar o córtex pré-frontal esquerdo. E para usar o córtex pré-frontal esquerdo, você vai ter que levar sangue para que o sangue leve oxigênio e glicose para essas estruturas, que são os neurônios do córtex pré-frontal esquerdo. Aí você pergunta, por que você está dizendo que eu sou um promotorzinho de meia tigela? É evidente que você lá embaixo, não é? Na amígdala, você está nervoso, mas você começa a levar sangue para o córtex pré-frontal esquerdo. E você fez uma pergunta ao seu interlocutor. E todo aquele que recebe uma pergunta, ele fica automaticamente responsável pela resposta. É que você é muito arrogante. Aí você faz uma outra pergunta. Mas o que eu fiz para você que pareceu que eu fiz alguma coisa arrogante? Você devolve a pergunta e em devolvendo a pergunta, você faz com que também o seu interlocutor ele precise formular uma resposta com o córtex pré-frontal esquerdo dele. E assim, vai saindo o sangue da amígdala do seu interlocutor, ele vai se acalmando, porque ele é obrigado a lhe dar respostas. E você também vai se acalmando. Mas então você está aqui ensinando promotores a ter sangue de barata. Não é isso. Você não é pago para estar lá na sua promotoria, para aceitar provocações que não têm o menor fundamento. Olha, seu promotorzinho de meia tigela, você se considera um promotorzinho de meia? Não. Então, você tem que usar de técnica e daqui a pouco tudo estará resolvido. Existe uma passagem fantástica, Luciano, do professor William Ury, um dos maiores negociadores do planeta, que foi convidado para fazer uma mediação com Hugo Chávez. Terrível, eles estavam quase em guerra civil lá. E aí o professor William Ury chegou na frente do Hugo Chávez e o Hugo Chávez começou a ofendê-los, palavras de baixo calão, e ele disse, eu comecei a usar todas as técnicas de negociação que eu tinha na minha cabeça. E aguentei 5 minutos, aguentei 10 minutos, consegui aguentar 15 minutos o presidente Hugo Chávez me ofendendo, graças às minhas técnicas. E daqui a pouco, quando ele parou de me ofendendo, seu Yankee, tudo. Ele é um ser humano, o William Ury. Claro que a amígdala dele se ativou. Mas depois que o Hugo Chávez largou todo o verbo, o Hugo Chávez abriu os braços para o William Ury e disse assim, professor Ury, por favor, me ajude. E eles se abraçaram fortemente. Então, é evidente que o Hugo Chávez não tinha nada contra o William Ury. Então, você aceitar esse tipo de agressão não tem sentido. Tá? Eu já passei por várias experiências dessas, consegui manter o controle e tudo saiu numa boa, até na rua. Tá? Então, você, vem cá, você bateu no meu carro, vamos brigar. Então vamos, eu sou mais macho. Isso não tem sentido, não é? Isso não é exigível, isso é exigível de uma pessoa que tem controle, que ela não entre numa situação dessas. Então, aqui a técnica do uso de perguntas. Uma técnica singela, para que você tome uma decisão, não é? Conseguindo controlar a sua emoção. Não? Porque emoção você vai ter. Você vai ter raiva. Você vai ter vontade de esgoelar o outro. Mas você recebeu esta dádiva da criação, que é o córtex pré-frontal, que lhe permite ter o autocontrole e lhe permite a utilização de técnicas como o uso de perguntas. É a mesma técnica do conte até 10. Só que, claro, alguém está lhe ofendendo lá na promotoria, você vai ficar olhando 1, 2, 3, não pode. Então você conta até 10 fazendo uma pergunta. Então, técnicas singelas da tomada de decisão. Então, isso é uma questão que eu queria mostrar para vocês. Vamos em frente, não é? Então, voltemos ao nosso autoconhecimento. Pois olhem essa tela. Há 2 bilhões de anos,
surgiram as células eucarióticas. A ameba e o paramécio são nossos ancestrais. Então, quando lhe chamarem, você é uma ameba, você conhece a minha vovó. Não é? A sua vovó foi uma ameba. Nós viemos das células eucarióticas. Aliás, elas continuam entre nós, ou nós continuamos entre elas, porque vocês viram, nós somos apenas 10% humanos. Elas continuam entre nós. E todos os organismos biológicos, como está dito ali embaixo, eles só estão a serviço de uma coisa na vida: a regulação da vida. Tanto uma ameba, como um paramécio, como um promotor, uma promotora, um servidor, um juiz, um médico, estão a serviço de uma coisa só: a manutenção, a evolução, a reprodução e a homeostase, que é o equilíbrio do sistema. É isso. E para que isso tudo aconteça, a regulação da vida, nós temos, como temos na balancinha do direito, aquela balancinha do direito que nos caracteriza, a evolução também nos concedeu algo que se chama valor biológico, que é a capacidade de escolher se eu quero isso ou se eu quero aquilo. E que determina se uma coisa, uma ação, uma situação é boa ou não é boa para o organismo. Então, é bem isso aqui, ó. A biologia atua de forma binária, como os computadores, aliás. Então, vantagens e desvantagens. Isso é o valor biológico. E nós fazemos essas escolhas a todo momento. Vou comer aquele sorvete ou não? Isso é bom para a minha vida ou não? Vou assistir essa aula chata de neurobiologia ou não? Vantagens e desvantagens. Tudo a serviço da regulação da vida. Então, todas as valorações profissionais, sociais, culturais, cotidianas estão a serviço da regulação da vida. E hoje, nós que somos seres racionais, tivemos uma evolução a serviço de uma boa sobrevivência, uma boa regulação da vida, mas também com qualidade. Então, o bem-estar é a nossa qualidade de uma boa sobrevivência. Seguindo, então, quando algo é bom para o organismo, felicidade, o que acontece? O organismo libera dopamina, ocitocina e serotonina, que são os hormônios do bem-estar. Então o cérebro usa, para predizer coisas boas, largar dopamina, largar ocitocina, largar serotonina. Para quê? Para dizer para o organismo, olha, sempre que você fizer isso, você vai se sentir bem. Ou seja, isso é bom para a regulação da sua vida. É isso. Agora, quando você sentir nojo, medo, raiva, tristeza, vergonha, culpa, desprezo, aí vai haver o despejo de cortisol, prolactina, para mostrar para você, opa, você tem de tomar uma decisão melhor para regular a sua vida, porque isso aqui está lhe gerando mal-estar. Foi assim que todos os bichos, todos os animais aprenderam. Por que você acha que a cobra vê aquele sapinho todo colorido, com amarelo em cima e vermelho, e não come o sapinho? Porque de muitas cobras anteriores que tentaram aquilo, acabaram mordendo o sapinho, aquilo lá era veneno, as cobras morreram. Então a cobra já sabe que aquilo é um sinal de que aquilo não é bom para a regulação da sua vida. E assim acontece com todos nós, não é? Organismos biológicos. E tudo acontece por causa dos neurônios. Tá? Então, para que nós possamos entender como é que ocorre essa liberação de dopamina e cortisol, vamos aqui numa representação do neurônio. Aqui, o corpo do neurônio. Aqui os dendritos, está errado, não é dendritos, é dendritos. Os dendritos são os receptores de informações que vêm de um outro neurônio. Pois então, a informação, ela vem para o corpo,
ela se desloca pelo axônio, por estímulos elétricos e químicos, e vai se deslocando até o final para a ponta do axônio. E aqui na ponta, este neurotransmissor, seja a dopamina, seja a serotonina, o cortisol, ele é lançado para um outro dendrito de um outro neurônio. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o fenômeno. Então, aqui, na bolinha vermelha, isso aqui é o terminal de um axônio. E essas bolinhas são as chamadas vesículas, ou pode ser dopamina, pode ser cortisol. E quando a bolinha ela vai para o final da membrana, ela se funde e é lançada esta mensagem, que pode ser dopamina, pode ser cortisol, para o dendrito de um outro neurônio. Então, aqui, na chamada fenda sináptica, é que ocorre todo o fenômeno. Então, a pessoa toma um antidepressivo, o que acontece? O antidepressivo promove a passagem mais rápida e mais eficiente de dopamina aqui. Porque quando a pessoa está muito deprimida, na fenda sináptica acontece muito cortisol. Então, você tem que fazer predominar a dopamina aqui para que a pessoa possa se sentir melhor. É esse o sistema. Não tem mistério. Né? É neurobiologia pura. E para isso que nós estamos aqui. Porque para que nós possamos aprender a lançar, não só por remédio, a gente não pode estar tomando remédio toda hora, não é? Nós temos que aprender a lançar a dopamina no nosso próprio organismo, nós temos que ter educação. Uma educação a respeito da regulação da vida. Uma educação a respeito de autoconhecimento e de autocontrole. Por exemplo, vou trazer alguns casos concretos, então agora aqui nós vamos usar o lado direito do nosso cérebro. Que não adianta nada ficar falando de tomar de decisão e você não mostrar que isso é possível no mundo real. Nós fizemos uma capacitação, ou várias capacitações, olha, acho que umas 6 capacitações, no Ministério Público do Trabalho. E depois fomos fazer uma outra capacitação, já tínhamos feito, e 2 colegas disseram assim, graças a Deus que nós tivemos aquela aula, porque nós tivemos uma situação muito, muito constrangedora. Conte, gurias. Foi o seguinte, nós tínhamos que fazer uma negociação, um TAC, com uma empresa imensa, eu e a minha colega. Entrou na nossa sala um advogado, aquele advogado grandão, falador, não é? E ele dominou o nosso ambiente. Dominou e já, doutora, para cá, já nos apertou a mão, quase nos abraçou e foi tomando conta do nosso ambiente e nós nos retraímos, eu e a colega. E ele daqui a pouco já tomou conta do nosso assessor e daqui a pouco ele já estava ditando o TAC. Ele já estava ditando o TAC para o nosso assessor, no nosso gabinete, no nosso, tudo nosso, né? Porque tem toda essa questão da territorialidade que está lá no sistema límbico, né? O nosso, como se aquilo não fosse um espaço público, e sim um espaço privado. Mas nós temos essa questão da territorialidade e temos que refrear. E aí, aí nós começamos a ficar nervosas e furiosas. Nervosas e furiosas, não é? E começaram a se cutucar embaixo da mesa, não. Vamos fazer alguma coisa. Vamos dar um basta nesse cara. O problema era o seguinte, doutor, elas falaram. O TAC que ele estava ditando era maravilhoso. Era um TAC que nem nós havíamos sonhado. De tão bom para a sociedade que seria. Mas nós estávamos com aquilo na garganta, porque ele estava nos ofendendo. Ele dominou o nosso espaço, a territorialidade, né? E nós nervosas. E aí, foi naquele crescente. E eu, e aí, gurias, o que vocês fizeram? E elas, não fizemos nada. E eu, aleluia. Aleluia. Vocês não fizeram nada. Não fizemos nada. Graças a Deus. Então, as nossas aulas estão tendo algum resultado. Vocês tiveram autocontrole. Vocês não deixaram predominar o cérebro reptiliano, um cérebro egoísta, que iria atender a uma pretensa necessidade de vocês de manter a territorialidade de vocês, como se vocês fossem algumas leoas lá nas savanas da África. Vocês preteriram esse cérebro reptiliano, usaram o cérebro racional
e conseguiram, num movimento de cima para baixo, realizar o autocontrole. E quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso foi a sociedade. A sociedade que nos paga, gente. A sociedade não nos paga para nós irmos resolver problemas pessoais lá no nosso ambiente de trabalho. Todo mundo tem problema pessoal. Aí você resolve com um psiquiatra, vai para um psicólogo, vai surfar, no meu caso, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma outra coisa, mas no ambiente de trabalho nós temos de ser profissionais, nós temos que aprender técnicas de autocontrole. Exemplo 2, Luciano, que esses exemplos são paradigmáticos, casos concretos, acontecidos com colegas. O caso do sofá. Já vão imaginar milhares de coisas, o caso do sofá. O caso do sofá é paradigmático também. Colega de um outro estado, de Minas Gerais, posso dizer, fantástica essa situação. Colega triste, deprimido, não sabia mais o que ia fazer. Chegava às 5h30, ele, nossa, só falta meia hora para eu ir embora para minha casa. O que eu vou fazer? Vou ter que largar esse Ministério Público. Eu odeio trabalhar aqui, eu odeio. Aí ele saía às 6 horas, ia para casa e chegava e se atirava no sofá dele. E ficava no sofá assim, esse aqui é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. E dia após dia, ele saía triste, se atirava no sofá. Aí um dia, Luciano, ele começou a refletir, não é? Para uma tomada de decisão. Mas qual é o melhor lugar do mundo para mim, disse ele. Você disse em aula, o meu sofá. O meu sofá é o melhor lugar do mundo? É isso aí. Vou levar o meu sofá para a promotoria. As pessoas acham isso engraçado, né? Mas é insólito. Porque às vezes você está buscando, não, vou mudar de área, vou mudar de emprego, vou sei lá o quê. Não, às vezes é uma coisa singela. Ele levou o sofá para a promotoria, tirou fora aquelas mesas adversariais que ficam um de um lado, outro de outro, comprou 2 poltronas, uma mesa de centro e passou a atender as pessoas numa sala. Ele fez uma sala na promotoria. Ele disse, olha, foi uma coisa incrível. O meu nível de resolutividade, eu resolvi tudo, comecei a resolver tudo por acordo. As pessoas entravam lá, se sentiam bem. E por que elas se sentiam bem? Porque eu também estava me sentindo bem. Então, aquela energia que você gera dentro de você, a partir de uma decisão que você tomou, muito inteligente, séria, você vai transmitir essa energia para o outro. Porque se você está sendo recebido por um servidor público deprimido, chateado, você automaticamente fica assim também. Por quê? Porque nós temos os chamados neurônios espelho, que é uma outra estrutura que hoje eu não vou ter tempo de falar para vocês. Mas a gente reflete dentro de nós aquele sentimento do outro. Nós somos como um Wi-Fi social. Isso foi descoberto pelo professor Giacomo Rizzolatti, fazendo estudos com macacos. E nós somos assim. Não. Então, este colega resolveu o problema dele e da sociedade, a partir de uma tomada de decisão pautada em sentimentos. Por isso as tomadas de decisões, elas não são racionais, elas são essencialmente emocionais. E essas são as melhores tomadas de decisão. Por quê? Porque é lá da base, do sentimento de base, que mostra qual é a melhor ação para você regular melhor a sua vida. E o terceiro caso, o caso da creche. O colega estava com um drama terrível, o prefeito queria fechar a creche municipal, 140 crianças, e a colega estudou e tal, e a lei daqui, lei dali. Como é que eu vou convencer esse prefeito? Aí ela tomou uma decisão fantástica. Ela tomou uma decisão pautada em sentimentos. Sabe o que ela fez? Ela marcou a audiência para conversar com o prefeito na creche. Não no gabinete lá, com mesa adversarial. Ela marcou na creche. Aí quando o prefeito ele entrou na creche e viu aquelas crianças, ele começou a chorar. Acabou! Onde é que está o papel que eu vou assinar?
Aí você fica lá nos livros, não, eu vou entrar, se o senhor não fizer, vou entrar com ação. Aí, chega lá no tribunal, é política pública, não é política pública, a discricionariedade, né? Nada disso, meus queridos e minhas queridas. Apenas uma decisão que se pautou na projeção no futuro, mas eu, promotora, me emociono. Será que um ser humano, prefeito, não vai se emocionar? Vou fazer audiência lá, acabou. Aí a gente fica pensando qual é a norma, qual é a lei, não que tem uma resolução. A questão está no outro espaço, no espaço humano, que a gente se esqueceu que nós somos humanos, nós nos esquecemos que somos seres biológicos, por isso que eu trago toda essa evolução, desde a bactéria, não, só o que falta, para você saber quem você é, para você saber quem o outro é, para você negociar bem com o outro, você precisa saber quem ele é. Então, aqui esses casos concretos para a gente evoluir. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, não é? Então, as emoções, elas são ações que acontecem automaticamente no nosso organismo. Então, aqui nesse slide nós vemos, por exemplo, as expressões faciais, a mudança das vísceras, você sente aquele friozinho na barriga. O que é isso? Isso é uma emoção. Qual? A emoção do medo, a emoção da tristeza, que é gerada porque automaticamente algo lhe trouxe medo e automaticamente aquela ação aconteceu. Então, você não tem como dominar as emoções. Você tem como controlar. Então, você vai sentir emoção, mas você tem como controlar. Tá? William James, que foi um dos maiores psicólogos da história dos Estados Unidos e do mundo, né, definiu emoções como mudanças pelas quais o corpo passa quando os sentidos captam certos sinais no meio ambiente. Então, a estimulação do mamilo, por exemplo, libera a ocitocina, o que faz não só o leite materno jorrar, como também altera o estado emocional da mãe. Então, porque a ocitocina, ela causa, né, a sensação de prazer, porque libera a dopamina e a serotonina. Então, o simples, não é, estimular o mamilo que o nenê faz, já causa uma emoção. O que é a emoção? É a ação de largar dopamina e serotonina e de gerar bem-estar. Agora, sentimentos, para a gente não confundir. O que são sentimentos? Sentimentos é quando você percebe, em nível coletivo, uma emoção. Por isso, sentimentos emocionais. Então, se emoções são ações que acontecem automaticamente, sentimentos são a percepção dessas ações quando você, em nível consciente, você sente alguma coisa. Ou estou sentindo, não é um frio na barriga. Estou sentindo, não é vontade de comer. Então, esses são os sentimentos emocionais. Não é? Agora, a tomada de decisão, para a gente já ir nos encaminhando para o final. Dito tudo isso, agora a questão da tomada de decisão. E não poderia ser diferente, Luciano, foi um advogado, não é, que nos oportunizou descobrir como acontece o mecanismo da tomada de decisão. Pois então, veja esse caso concreto, acompanhe aqui a bolinha vermelha. Então, um advogado bem-sucedido teve um tumor no cérebro e foi obrigado a cortar circuitos que conectam áreas essenciais do córtex pré-frontal e a amígdala. Então, neste outro slide, vamos mostrar aqui na bolinha vermelha, aqui está a amígdala, aqui está o córtex pré-frontal. Pois existem ligações entre eles aqui, pois estas ligações, por causa do tumor, foram cortadas. Consequentemente, não é, o advogado já não recebia mais informações que vinham da amígdala, porque houve um corte nos sistemas de conexão, como um sistema de fio. Resultado disso, ele, obviamente, tirou o tumor, resolveu o câncer, mas o seu QI ficou igual, a sua memória ficou igual, a sua atenção ficou igual, só que ele não conseguia mais trabalhar. Ele não conseguia mais trabalhar, ficou desempregado, acabou o casamento, perdeu a casa, foi morar num quarto de hóspede do irmão, e aí, desesperado, procurou
o grande professor Antônio Damasio, que é a maior autoridade em termos de emoção do planeta. Português, que é professor na Universidade do Sul da Califórnia. Procurou o Antônio Damasio, olha, eu não sei o que eu faço. O Damasio fez todos os testes nele, pessoa com QI perfeito, memória perfeita. Mas qual é o problema desse cara, o Damasio pensou. Aí o Damasio fez uma pergunta. Bom, então tá, acabou a nossa sessão. Ele perguntou, para quando nós vamos agendar o nosso próximo encontro? E aí o advogado dizia, não, a semana que vem é muito bom, por isso, por aquilo, por aquilo. Absolutamente lógico. Mas a outra semana também é muito bom, por isso e por aquilo. Tá? Aí o Damasio começou a ver, então tá aí o problema. Ele tem o QI perfeito, memória perfeita, atenção perfeita, mas ele não consegue mais decidir. Por quê? Porque ele não tem mais sentimentos em relação àquelas projeções que ele faz do futuro. Então, a semana que vem, ele projeta, ele não sente. A outra semana, ele projeta, mas ele não sente. E sem ele sentir, ele não consegue decidir. Por quê? Porque para que nós possamos tomar decisões a respeito dos pensamentos que nós projetamos, situação A ou situação B, nós temos que sentir a situação A e a situação B. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado eu tive um problema de saúde. Tive um problema grave lá de embolia pulmonar. Tá? Aí, fui no médico. O médico, tá tudo resolvido. Não, aí nós vamos ter que fazer uma análise, né, nas próximas semanas. Aí ele me perguntou, você prefere vir na próxima semana ou daqui a 2 semanas? Como eu estou com medo, a minha amígdala largou cortisol, eu estou com medo, eu projetei a primeira semana, projetei a segunda semana, como eu estou com medo, não, eu vou na primeira semana. Então, eu decidi ir na primeira semana porque eu estou com medo, claro. Situação 2. Depois tive um problema lá umas bolinhas pretas aqui, fui em dermatologista. O dermatologista olhou, olha, isso aí não é câncer, tá tudo bem, só a bolinha tem que tirar, mas não é dar. Você pode vir a semana que vem, ou você pode vir daqui a 2 semanas. Aí, mas não é câncer? Bom, aí eu pensei, né, projetei ir na semana que vem. Não é câncer, não é uma coisa grave, semana que vem eu tenho que dar aula lá no CEAF, vou me complicar, então eu decidi, não, vou daqui a 2 semanas. Por quê? Porque eu senti que eu não estava com medo. Então, a tomada de decisão, ela acontece a partir do que nós sentimos. Quando você vai fazer uma petição inicial, quando você vai fazer um TAC, tudo é a partir do que nós sentimos. Você projeta, se eu aceitar este acordo que ele está propondo, você não se sente bem? Não faça. Não faça. Agora, você aprende aonde nisso? Você aprende estudando neurobiologia. Você não vai encontrar em livros de direito isso aqui. Não é? Então, quando temos um pensamento, ele é imediatamente avaliado pelos nossos centros emocionais. A amígdala, aquela que eu mostrei ali, aquela bolinha do sistema límbico, e pelos gânglios de base. O que são os gânglios de base? Vamos aqui, ó, na bolinha. Os gânglios de base são essas estruturas azuis aqui, ó. Pois, Luciano, essas estruturas têm a inteligência de 500 milhões de anos. É como se fosse um supercomputador de muitas épocas em que nós somos répteis, mamíferos, e que um leão vinha nos comer, um tigre, e todas essas experiências estão concentradas ali. Ele é o nosso leme biológico. Então, todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, vou fazer medicina, vou fazer direito, passam por esse leme. É ele que nos orienta. Então, estes são centros primitivos que fazem a navegação do mundo externo, extraindo regras de decisão da sabedoria da vida. E não sou eu que estou dizendo isso aqui, são os neurocientistas. Então, quando fiz isso, deu aquilo. Quando disse aquilo, fracassou. Tá? Então, estes gânglios de base têm ligações com o nervo vago, que é o nervo que está ligado às nossas vísceras. Por isso, você vai tomar uma decisão e imagina a situação A e dá um frio aqui,
Aí imagina a situação B, e você não sente aquele frio aqui, é a situação B que está sendo sinalizada que é a boa. Aí você quer seguir a situação A, vai se dar mal. Vai se dar mal, porque a inteligência da vida biológica está lhe dizendo, vá pela situação B. Tá? Vou dar um caso concreto aqui, de novo usando o cérebro direito. Olha só, Luciano. Num estudo de empresários californianos altamente bem-sucedidos, foi perguntado como tomavam decisões cruciais de negócios que a gente pensa que são os mais racionais, não são. Tanto é que o Richard Thaler foi o Prêmio Nobel de Economia agora de 2017, que escreveu junto com o Cass Sunstein aquele livro Nudge, disse que as decisões econômicas são tomadas a partir, prioritariamente, de decisões emocionais. E aí caiu o mundo. Tá? Pois é, a mesma coisa aqui. Ó. Então, como é que os empresários tomam decisão? Primeiro, eles eram consumidores vorazes de informações, dados e tal. Segundo, eles tentavam a decisão racional com a sensação interna. Então, a resposta à pergunta, o que eu estou prestes a fazer serve ao meu sentido de propósito, significado ou ética? Não vem das palavras. Vem pela via dos sentidos viscerais. Assim nós somos, minha gente. Assim nós somos. Nós só temos é que aprender, como estes aqui já aprenderam, a lidar com isso. Tá? A mesma coisa, não é? Para você comprar uma sopa no supermercado. Esse aqui é um exemplo do David Engelman. Até para você comprar uma sopa no supermercado, até para você marcar a consulta do seu médico, você usa estes sentidos viscerais. É inevitável. Então, a gente tem que aprender técnicas para ver como é que nós vamos fazer isso. Tá? Então, aqui está o raciocínio final, tomada de decisão. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Primeira coisa, você tem esse sentimento visceral. E quando você tem esse sentimento visceral, que é aquilo que a doutrina chama de marcadores somáticos, é um marcador somático, é o corpo que indica, não é o lado que você tem que ir. Automaticamente, você ativa o segundo sistema, que é o sistema da atenção. Então, eu vou na situação A, não é? Eu vou fazer direito ou eu vou fazer medicina? Aí você começa a se orientar, porque alguma coisa lhe deu um maior bem-estar em você pensar em fazer medicina. Bom, então automaticamente o sistema de atenção já se volta para a medicina. Tá? Seguindo. Então a atenção o que é? Ali então, a atenção é como se você tivesse uma janela preta para o mundo e uma lanterna, não é, focando uma determinada situação. Então, no caso do direito e da medicina, essa lanterna vai focar para medicina. Aí segue. E por que vai focar para a medicina? Porque nós temos esta bolinha aqui que é o locus ceruleus. O locus ceruleus é aquela bolinha do sistema reptiliano que, ante uma novidade ou um contraste, larga a noradrenalina. A noradrenalina é aquele hormônio que você está no shopping e vê uma bolsa linda e sente vontade de comprar. É a noradrenalina largando, não é largada no seu organismo, no seu sangue, para que você tenha atenção àquela bolsa. É assim que funciona. E mais, além de noradrenalina, surge um mecanismo também de motivação da atenção. Porque a natureza fez assim, ó, para motivar você a fazer alguma coisa, então está dito ali, a maneira que a natureza nos leva a fazer o que ela quer é nos fazendo sentir prazer com aquilo. Então, a área tegmentar, que é essa outra área do sistema reptiliano, larga dopamina, que é o circuito da motivação. Então, voltando àquele exemplo, vou fazer direito ou vou fazer medicina? Além de já ter sido largada a noradrenalina para você ter mais atenção em relação à medicina, agora você começou a pensar em medicina e começou a lhe dar prazer. Né? Aí você pensa de novo em direito, aí não lhe dá tanto prazer. Aí você pensa
na medicina e já lhe dá prazer. Aí então a atenção começa a se focar mais naquilo. Tá? E aí então, surge o segundo passo, que é a memória operacional. A memória operacional faz com que... É bem essa figura aqui. Então, nós estamos ali, agora com a atenção voltada para a medicina. Temos acesso a dados que estão num quadro à minha direita. Temos acesso a arquivos de memória, vários arquivos. Por exemplo, se o meu pai foi médico, começa a lembrar da minha infância. Pô, meu pai foi médico e foi feliz. E aí você começa a reforçar aquela decisão para a medicina. Né? Aí segue, reforça, e por processos de repetição e por processos de contextualização e associações, se eu for médico, eu poderei curar as pessoas, eu vou me sentir melhor com isso, eu gosto daquele ambiente. Então, por processos de associação e de repetição, nós chegamos àquele processo de consolidação da memória, que é o processo final, e aí você leva esta memória consolidada, não é? Então, sinapses bem dopamizadas, bem serotonizadas, você leva para o seu nível consciente, aí você toma a decisão de fazer medicina. É isso. Então, passa pelo sentimento somático, depois o segundo passo é a atenção para aquela alternativa que fez você sentir melhor. Depois, aquilo que a gente chama de raciocínio, na verdade, é a memória operacional, não é? Buscando corroborar o que a atenção e os marcadores somáticos já lhe orientaram a fazer. Mas a gente acha que tudo isso é a razão fazendo. Não, na realidade já está meio que decidido lá de baixo. E o final é a memória permanente, né? Que é, então, a decisão. Tá? Então, por isso é importante a gente aprender essas técnicas, não é? Porque se você conseguir, nas suas decisões, trabalhar com a colocação de dopamina e serotonina, tá? Você vai ter metas mais facilmente atingidas, o reforço da aprendizado e também você vai ter recompensa nas decisões que você tomar. Tá? Então, problema disso aqui. O problema, então, que eu queria alertar vocês, é que quando nós temos muita ansiedade, muito estresse, nós não conseguimos, despejar a dopamina e a serotonina necessária para que nós mantenhamos o autocontrole. Porque quando nós temos muita ansiedade e muito estresse, nós bloqueamos aquele mecanismo do hipocampo, das memórias de curto prazo, e não conseguimos ativar a nossa memória, e em não ativando a nossa memória, nós não conseguimos fazer um bom processo de decisão. Porque todo o processo de boa decisão, como vocês viram, está alicerçado na memória operacional. Luciano? Então, se você larga cortisol e o cortisol prejudica a sua memória, você não tem como fazer aquele terceiro processo. Vejam, marcadores somáticos, atenção, memória operacional. Isso é fundamental para tomar decisão. Mas se você larga muito cortisol, não tem como fazer um bom processo de memória operacional. E, consequentemente, é óbvio que a sua decisão vai ser furada. Por isso nós temos que achar estratégias no nosso ambiente, até a forma como a gente expõe, ao invés de ficar sentado, ficar se mexendo, não é? Que dá mais prazer, não é? Com entusiasmo, com curiosidade. Por que eu vim aqui falar de pé ou em pé? É curioso, desperta no interlocutor o quê? Uma novidade. E em despertando a novidade, noradrenalina. E em noradrenalina também ativa o circuito de dopamina lá do cérebro reptiliano. Então tudo está associado uma coisa a outra. Tá? Então, indo para o nosso final, não é? O que eu queria dizer é que trabalhar com autocontrole, com autoconhecimento e autorregulação leva a uma melhor tomada de decisão. Isso transforma e educa a sociedade, disseminando um propósito de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida e, paralelamente, gerando produtividade e eficiência pelo aumento da dopamina, da serotonina e da ocitocina no nosso organismo. Porque sempre que você fizer isso, você vai ter maior criatividade, você vai ser mais inovador,
você vai encontrar maiores e melhores opções para você decidir e você vai ter maior bem-estar. Ao passo que, trabalhando de uma maneira adversarial, com litígios, com a cara amarrada, despeja cortisol, menos criatividade, menos inovação, menos resolução de problemas, tomadas de decisão equivocadas. Né? E para finalizar a lição de Antônio Damasio, quando alertou no seu livro E o Cérebro Criou o Homem, e a mulher também, é óbvio que ele não é um machista, ele trabalha inclusive com uma grande cientista que é a esposa dele. Advogados, juízes, promotores, promotoras, servidores, legisladores, planejadores, educadores precisam familiarizar-se com a neurobiologia da consciência e da tomada de decisão. Isso é importante para promover a elaboração de leis realistas e preparar as futuras gerações para o controle responsável das suas ações. E a lei da mente? A lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita, torna-se realidade. É isso aqui que eu acredito e queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas, espero que tenha sido útil. Obrigado ao professor Paulo Valério por mais uma excelente participação aqui no SEAF, com um tema interessantíssimo. Nós temos várias manifestações aqui no nosso chat. A Júlia, a Fernanda, a Vera, a Eneida, o Fábio, Raquel, obrigado aí, pessoal. Maurício. Então, aqui todos elogiando o teor da palestra. E eu queria dizer, desde já, que nós pretendemos convidar o professor Paulo Valério para retornar em outras oportunidades, para dar sequência a esse tema e abordar outros temas, que eu vi que a exposição era bastante longa e nós temos muita coisa por vencer ainda, muito por discutir, muito por conversar. Esse é o ponto. Muito obrigado pela presença de todos. Nós chegamos a ter 73 pessoas no ambiente virtual de aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, o nosso auditório do SEAF tem 66 lugares. Então, pelo meio virtual, pela via do aprendizado remoto, nós podemos alcançar muito mais gente. Obrigado pela presença de todos. Nós temos alternado no nosso programa de webconferências temas estritamente jurídicos com temas que estão ao lado do direito ou junto com o direito. Isso é importante porque dá uma visão transdisciplinar e interdisciplinar, uma visão de pluralismo que é importante para todo aquele que trabalha com o direito. Nós pedimos a todos que acompanhem no Acontece no MP, aquela coluna que tem na página da Intra, na direita, nós sempre lançamos ali as nossas atividades do SEAF, não só as webconferências, como também as demais atividades que nós temos, os demais cursos, as demais palestras, enfim, para que vocês fiquem atualizados a respeito dos temas de capacitação, treinamento, formação e aprendizagem no âmbito do Ministério Público. Muito obrigado a todos. Eu passo mais uma vez a palavra ao Paulo para que faça aí a sua despedida também. Obrigado, Paulo, pela presença aqui entre nós. Não, mas eu acho que chega, né? Já falei demais. Mais uma. Porque aqui a gente também não tem muita a troca. Não sei se alguém tinha alguma dúvida. Podem fazer perguntas, mas eu acho que já falei demais aqui. Não é? Se houver alguma pergunta, eu estarei com muito prazer podendo responder a vocês. Espero que tenha sido útil. É um tema difícil, imagine, eu sou um procurador de justiça, não é? E acabei me apaixonando por esta área que está junto com o direito. Hoje em dia não se concebe mais nós não trabalharmos o direito à luz desta realidade. Nós temos alguns estudos em mestrado e doutorado já em São Paulo a respeito disso e gostaríamos que também a escola pudesse oportunizar, o SEAF, a escola, pudesse oportunizar esse tipo de matéria para os nossos alunos. Eu dou aula, às vezes, ali no Instituto Federal, que são os institutos federais, né, que eram as antigas escolas técnicas. Inclusive, lá eles pediram uma matéria de neurobiologia, porque lá eu dou aula de neurobiologia e educação, os mecanismos de aprendizagem. E isso é fundamental também para o nosso espaço jurídico aqui. Então, eu faço esse pedido, que a gente possa evoluir na matéria, porque nós teremos servidores, promotores, procuradores muito melhor capacitados e com muito maior bem-estar. Porque quando a pessoa está com bem-estar,
ela trabalha melhor, ela produz mais, ela vai alegre para o seu ambiente de trabalho e não tristes, como muitas vezes a gente encontra alguns colegas aí, não é, loucos para que chegue a aposentadoria. Eu não estou louco, daqui eu só saio com 75 anos, já vou avisando aí, hein? Só saio chutado do Ministério Público, que eu amo o Ministério Público, é a minha casa, é uma razão de viver. Muito obrigado. Sobre esse tema dos marcadores somáticos, muito interessante, eu me lembrei enquanto falavas, Paulo, o George Soros, que é um dos maiores investidores e especuladores do mundo, agora já quase nonagenário, ele sempre tinha um critério para desmontar uma posição. Às vezes ele estava especulando contra uma determinada moeda, ou fazendo uma aposta num determinado conjunto de ações ou de ativos financeiros, mas quando ele sentia uma dor nas costas, era hora de sair. Era o critério dele. Então, na verdade, todos os grandes decisores têm essa fusão do racional com o intuitivo. Essa hora de sair ou de entrar, exatamente. Isso vem de dentro realmente, e isso não pode ser desprezado em nome de uma razão pura, porque isso não ocorre. Colegas, a nossa webconferência de hoje, ela passa por um processo de edição e depois será colocada na nossa biblioteca de vídeos. É só vocês acessarem a página do SEAF dentro de alguns dias. Na aba, vocês encontrarão ali o portal de EAD e a biblioteca de vídeos, estará tudo ali à disposição de vocês para assistirem a hora que quiserem, inclusive de casa. Muito obrigado pela presença de todos e continuem acompanhando as atividades do SEAF. Tenham um bom dia.